Salve, salve, voltei. Queria agradecer a todos pelo carinho. Tenho recebido alguns retornos, a galera dando um feedback, agradecendo, incentivando. Obrigado a todos. E hoje eu quero fazer um vídeo fazendo um panorama da Bíblia. Bom, Deus criou o universo todo, tava lá de boa, olhou pros caras e falou: meu, deixa eu fazer um lance aqui, deixa eu criar um universo. Deus cria o universo, cria a terra, tudo aquilo que existe, cria o homem, cria Adão, cria Eva. Dá algumas leis, essas leis são rompidas. Dizem que a serpente, quando ela conversava com Eva, ela falava pertinho do ouvido assim de Eva, falou assim: menina, come que isso aqui emagrece. E aí Eva vai, come do fruto. Foi horrível, né? Eva come do fruto, vem o pecado, vem Caim e Abel. Após Caim e Abel, o mundo entra num processo de pecaminosidade absurda. Deus, através de Noé, estabelece o dilúvio. A humanidade, mesmo assim, deixa o resto do pecado do seu DNA. Após o dilúvio, eles se estabelecem, constroem a Torre de Babel, e vem Abraão, e Deus fala para Abraão que tem algo com ele. Abraão gera Isaac, que gera Jacó, que gera José. José é filho de Jacó, e Jacó tem mais 11 filhos, ou seja, no total de 12 filhos. E José era muito querido, era o mais desejado de Jacó. E Jacó não escondia isso de ninguém, dava uns terninhos da Zara para ele, roupinha cinturada, gravata skinny, camisa da Dona Dora, enfim, deixava o menino bem na fita, e os irmãos olhavam e não gostavam nada daquilo. Os irmãos ficam na febre, pegam José e vendem ele para os egípcios. Aliás, vende ele para os mercadores e ele vai parar lá no Egito. A vida dá uma reviravolta toda e José se estabelece como governador do Egito. Legal, José, que foi vendido, que estava lá largado as traças, hoje é o governador. Vem aquele período de fome na humanidade, e os seus irmãos e todos os seus familiares e todas as famílias dos seus irmãos vêm até José. José se revela, perdoa-os, traz para perto, fala: fica aqui comigo, receba esse voto de misericórdia e vamos viver juntos e bem. Eles se estabelecem ali no Egito e José morre. Com a morte de José, as coisas vão se desenrolando e os egípcios se tornam escravos dos hebreus. Vai me acompanhando, por favor. As famílias, os filhos de Jacó e suas famílias, junto com a família de José, tornam-se escravos no Egito. Eles ficam escravos por 400 e alguns textos vai trazer 430, eu não quero parar para explicar sobre isso. Mas eles ficam essa média de 400 e 430 anos como escravos lá no Egito. Vem Moisés, o grande libertador, e promove a maior libertação da história da humanidade, o que a gente conhece como o Êxodo. Tira o povo lá da escravidão do Egito e vai levar esse povo para onde existe uma promessa, para uma terra que emana leite e mel. Mais pra frente quero falar sobre essa terra. Tira o povo e leva o povo para a terra prometida. Esse povo vai pelo deserto, marchando, passa pelo Mar Vermelho, fica andando lá por 90 dias, chega na porta da terra prometida. Mandam 12 espiões para a Terra Prometida. 12 desses espiões, 10 desses 12 espiões voltam e falam assim: cara, esquece esse negócio, entrar nessa Terra Prometida é coisa pra louco, só tem gigante lá dentro, desiste. E 2 desses caras falam assim, que são Josué e Caleb, falam: não, Deus tem uma promessa, Deus falou pra gente entrar, então vamos entrar. Há uma palavra de Deus. Nessas horas, a voz da maioria é a voz de Deus. Só que não. Então eles não entram e voltam para o deserto a viver aquela vida árida e difícil. Legal, não quer entrar, não entra. Ficam 40 anos no deserto. E aí todos aqueles que tinham recebido a promessa de que iriam entrar na Terra Prometida, morreram. É como diz o louvor: quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Mas esses daí morreram e desistiram. Não entraram na Terra Prometida. Essa nova geração, os seus filhos em si, chegam com Moisés na porta da Terra Prometida novamente, 40 anos depois. Moisés fala para os caras assim: gente, agora vem aí a repetição da lei, o Deuteronômio, a nova lei. Não nova por ser uma nova, mas a repetição daquela lei que ele falou lá no Monte Sinai, de como Deus gostaria que eles vivessem nessa terra. E Moisés fala para os caras: olha, Deus quer que a gente viva assim. Eles entram na Terra Prometida, se estabelecem ali em Israel, se estabelecem com o período nesse reino
Reino Unido, aí, né, nesse processo de Israel num todo, se estabelece no período de juízes. Israel tem um juiz, já teve Débora, teve Sansão, teve Gideão, e Israel está vivendo tecnicamente até que dentro do projeto, está na Terra Prometida e vivendo o período de acordo com o que Deus falou que eles vivessem. Só que os caras começaram a olhar para os seus vizinhos e perceberam que os vizinhos tinham reis, e Israel pede um rei. Deus fala: você quer rei? Então toma. Vem Saul, vem Davi e vem Salomão, os 3 reis. Salomão morre e o seu filho Roboão assume. Roboão é rei e fala assim: olha, se meu pai pegava pesado com vocês, com lance de dinheiro, se preparem porque agora eu vou aumentar. Se o dele era o dedo mindinho, o meu será a coxa. Se ele construir um templo de Salomão, aqui eu vou construir um em Marte, porque o meu vai ser bem maior. Segura essa onda. E vem um cara chamado Jeroboão e fala assim: não vem achar que a gente é trouxa não. E promove uma revolução. Israel é dividida. Israel fica dividida em 2 reinos. O reino de Judá, com 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e Israel em si, com 10 tribos. Israel nesse processo fica cativo, tá dividido, há divisão, não é o projeto de Deus, não estão vivendo como juiz, não estão vivendo com reis, estão vivendo da forma que eles bem entendem. E já que você quer viver da forma que vocês bem entendem, aguentem as consequências. Israel fica cativo dos assírios, Israel começa a viver um período absurdamente terrível. Depois Israel vem a ficar cativo dos babilônios, saindo da sua terra, terra prometida. Os babilônios tiram eles da terra e levam ele para a Babilônia. Ficam aquele período de 70 anos. Daniel dá até o anúncio, fala: cara, já cumpriu, são 70 anos, é hora de nós voltarmos para a terra prometida. Eles voltam para a terra prometida e eles voltam já com a vontade e o desejo de reconstruir o templo. Porque o templo de Salomão foi destruído, pisoteado, passaram o carro. E os caras olham e falam assim: cara, a gente precisa de algum lugar para poder adorar a Deus. E eles começam a falar: vamos reconstruir algum negócio aqui. E começam a reconstrução do templo. E ao começar a reconstruir o templo, os caras não têm aquelas pedras do Líbano, os caras não têm aquela grana toda para deixar um templo como Salomão deixou. Os caras não conseguem pôr um ar-condicionado, pôr um tapete vermelho, não conseguem pôr umas poltronas legais. E aí todo mundo começa a olhar aquilo ali e fala: pô, velho, isso aí tá caído, hein? Esse nosso templo aqui tá moiado, né, velho? O templo lá de Salomão era legal, Deus nem vai querer visitar a gente aqui. Deixa de construir isso aí. Ficam 15 anos sem construir. Vem Ageu, o profeta, e fala assim: gente, vocês chaparam o coco. Retomem, refaçam e reconstruam, porque a glória desta última casa será maior do que a primeira. É tão legal, né? Porque alguns pregadores adoram pregar sobre isso, e eles até tiram a palavra última e colocam assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Até por erros de traduções e outros. Mas a glória desta última casa será maior do que a primeira. Pode reconstruir com o que vocês têm, façam. E eles reconstroem. E ao terminar a reconstrução, Israel começa a viver aquele período de 400 anos de silêncio. Você vê que na Bíblia, aí, entre Malaquias e João e o Evangelho de Mateus, ela vai ter 4 páginas em brancos, pelo menos as mais antigas, representando cada página 100 anos. Deus fica em silêncio por 400 anos, até que vai o sacerdote Zacarias entra lá no templo e Deus fala com ele e fala que ele vai ter um filho e Isabel vai ter um filho, e ele fica tão feliz porque Isabel não podia engravidar e ela gera João o Batista. E João o Batista é o precursor dele, o Cristo. E esse o Cristo, ele sim é o cara que pisa lá no templo e se cumpre a profecia dizendo que a glória desta última casa será maior do que a primeira. A Bíblia em si, ela tem essa mensagem, a mensagem do Cristo, a mensagem central dela é dizer assim: gente, vocês vão para a Terra Prometida, vocês vão viver lá naquele ambiente, é porque ali eu quero que vocês tenham um ritmo de cultura, porque eu preciso que o meu menino nasça ali com alguns princípios. E o menino vem, e Deus cumpre o que ele havia dito, que através de uma virgem viria o menino e ele pisaria na cabeça da serpente. Ao morrer, ele vai lá, desce, pega a chave da morte e fala assim: está consumado. Esse é o Cristo e essa é a nossa fé.